Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Queria agradecer a Motirô pelo convite de participar dessas aulas, vai ser um prazer. E hoje eu vou dar um breve panorama do que a gente vai ver ao longo desse curso, né? É um curso de crônica. Meu nome é Antônio Prata, eu sou cronista desde 2001, então lá se vão aí 22 anos. Eu virei cronista, acho que um pouco como todo escritor vira cronista, por necessidade. A crônica é uma maneira que você tem como escritor de pagar as contas, né? Não muitas contas, que não paga muito bem, mas é um jeito que você está, se você é poeta, se você é romancista ou contista e tal, é um jeito de você fazer algum trocado. Então eu sempre digo que, felizmente, eu não tive herança financeira, porque se eu tivesse dinheiro, eu talvez não tivesse ido para a crônica, e hoje, ao lado do roteiro, é o que me dá mais prazer e onde eu me encontro profissionalmente. Embora não tenha tido uma herança financeira, tive uma herança literária. Meu pai também é cronista, também é escritor, Mário Prata, e isso facilitou bastante a minha vida, né? Tem uma pergunta que sempre se faz aos escritores, que é quando você descobriu que era escritor. Quase como se a escrita fosse um desvio numa trajetória, né? Você estava lá numa faculdade de engenharia, ou numa faculdade de medicina, e daí você se liberta dessa imposição familiar e vai para a arte. No meu caso não foi assim. No meu caso, eu até brinco que a imposição familiar era ser escritor, e um dia eu vou me libertar disso e me dedicar à odontologia ou à contabilidade, que são meus verdadeiros sonhos. Então, eu sabia que a escrita era uma profissão. Eu via meu pai trabalhando, eu ia dormir ao som da máquina de escrever, coisa que muitos aí talvez nunca tenham visto, mas era um som agradável. Parecia uma chuva num telhado de PVC, e seguido por um plim, que era tipo quando corria o carro, que era o pedaço ali da máquina. Então eu sabia que isso era uma opção, e logo me encaminhei para ela. Eu comecei a escrever crônica na revista Capricho, para meninas, e também no Guia do Estadão. Depois passei para o Estadão, no jornal, depois passei para a Folha. Chega de falar de mim, vamos falar do que interessa, que é a crônica. O termo crônica, ele antecede esse gênero que nós conhecemos por crônica, né? Durante a Idade Média, os cronistas reais eram aqueles viajantes que iam, assim como, por exemplo, Pero Vaz de Caminha, que iam nas expedições, iam nas terras conquistadas, iam nas guerras e contavam o que se passava. Às vezes eram crônicas históricas, né, sobre batalhas, às vezes eram crônicas fabulosas, sobre dragões e coisas assim. Mas não tinha nada a ver com o cronista de hoje. Ele era uma espécie de jornalista do rei, e que narrava as coisas pelo mundo afora. Com o surgimento da imprensa, século XVIII, XIX, é que aparece um espaço no qual nasceria a crônica, né? Os jornais precisam de um lugar ali, de um respiro. Eu costumo dizer que a crônica é a varanda do jornal. Não é mais uma coluna, né? A minha, pelo menos, não é uma coluna, a minha é uma laje. Eu chamo de laje porque eu estou ali em cima do jornal. Então é uma varanda, é um recreio das notícias duras. Então, quando surge a crônica nesse espaço, ele ainda se chamava folhetim. E ali você tem diversas coisas. Você tem o folhetim, que é um romance serializado, né, que muitos escritores publicaram seus romances assim, né, Balzac, Dumas, Machado de Assis, Eça de Queiroz. Muito rapidamente as pessoas passaram a comprar jornal para ler os folhetins, muito mais do que para ler as notícias. As pessoas queriam saber como é que continuaria, e várias artimanhas que a gente tem hoje na dramaturgia, na teledramaturgia, como gancho e tal, foram criados por esses caras do século XIX. Ali nesse espaço também, além de você ter esse folhetim, esse romance serializado, você tinha outros tipos de coisas, notícias pitorescas, sabe? Nasceu um bode de 2 cabeças ali pro lado de Tremembé,
Tem um homem que diz que entorta colher com o poder da mente, receita de bolo, receita de comida. Então era um espaço livre, mas quase inteiramente livre, porque ele tem até hoje uma obrigação, que é entreter. A crônica, eu digo que é o único gênero literário de entretenimento. Ele é feito para agradar o leitor. Se você não agradar o leitor, você deixa de ser cronista porque você vai ser demitido. O romance, a poesia, o conto, felizmente, não tem essa obrigação. Tanto é que você pode escrever um romance muito experimental, que vai ter pouquíssimos leitores, você pode fazer experimentações com a linguagem, né? Então, o poeta, o romancista, o contista estão livres para isso. O cronista pode até certo ponto, né? Assim como o cinema e a televisão, a gente tem que agradar a nossa audiência. Eu não vejo, no entanto, não sou dessas pessoas que veem a arte como uma coisa puríssima ao lado de anjos tocando harpa e o dinheiro como uma coisa imunda ao lado de demônios acendendo charutos com notas de dólares. Eu acho que há uma negociação nesse encontro, sempre, né? O dinheiro vai puxar para um lado e o artista vai puxar para o outro, mas é desse enrosco que nasceu o cinema, por exemplo, né? Desse enrosco que vive o cinema, né? Fellini e Godard e Truffaut, eu estou falando só os mais para o lado da arte do que para o lado do dinheiro, tinham também que dar ibope, que dá público, né? E fazer dinheiro com seus filmes e tal. Então eu vivo nessa boa parte da minha vida nessa laje aí do jornal. A crônica não é brasileira, embora a gente repita muito isso, né? Mas a gente também diz que Deus é brasileiro, então tem uma certa grandiloquência que nasce, inclusive, de um termo que foi cunhado numa crônica que está nesse livro aqui do Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, e é a crônica em que ele cunha o termo complexo de vira-lata. Ele fala que esse complexo nasce com a derrota de 2-1 para o Uruguai em 50, e ele tem um pouco esse caráter bipolar, né? Nós não somos nada e nós somos tudo. Nós somos o cocô do cavalo do bandido e outra hora Deus é brasileiro. Mas, enfim, a crônica não é brasileira, mas como diz o cronista e jornalista e escritor Humberto Werneck, aqui ela se ambientou muito bem. E segundo a imagem que ele usa, que eu acho que é uma imagem bonita, porque a crônica é uma literatura de várzea. Ela tem um pé na terra do jornalismo ou do dia a dia ou da realidade e um pé no rio da literatura. Ela é um gênero fronteiriço. E o brasileiro, por alguma razão, ou por muitas razões históricas e culturais, se dá muito bem nesse vai, não vai, nesse drible, nessa pedalada, nesse ermo, né? Nessa várzea de sentidos e significados. A crônica, a gente tem cronistas de mão cheia já no século XIX, né? Machado de Assis era incrível, Lima Barreto era incrível, e vários outros. Mas a crônica ela atinge o seu auge mesmo no Brasil em 1950, quando você tem o maior de todos os cronistas em atividade, que é o Rubem Braga, mas você também tem o Nelson Rodrigues, você tem o Drummond, você tem o Vinícius, você tem o Fernando Sabino, você tem Antônio Maria, você tem vários outros que eu estou me esquecendo agora, mas que para a próxima aula eu lembro. E o Rubem Braga é que dá um pouco o tom do que a gente considera uma crônica atualmente. Nesse curso, o que a gente vai fazer eu categorizei um pouco as crônicas em tipo de crônica, né? Porque muita coisa pode ser crônica. E um diálogo cômico do Veríssimo não tem nada a ver com um texto lírico do Rubem Braga, que não tem nada a ver com comentário cultural ou filosófico do Nelson Rodrigues a partir de uma partida de futebol. Então, eu dividi aqui as crônicas em comentários sobre uma notícia,
e aí eu vou ler um começo de uma crônica do Nelson Rodrigues. Um diálogo ou um causo, como escreve o Veríssimo, como são as crônicas do analista de Bagé, por exemplo. Um falso passeio literário, que é a crônica do Rubem Braga. E eu digo que é um falso passeio literário porque ele leva a gente a crer que ele não sabe para onde a gente está indo. E que a crônica foi um acidente, uma sequência de casualidades. E não é assim, a gente sabe. Ela é construída para ser assim. Né? O Manuel Bandeira dizia que o Rubem Braga era bom. Quando ele não tinha assunto, então ele era ótimo. E a gente vai ver o que é esse não ter assunto e vai ver como, na verdade, tem muito assunto onde não tem assunto. Outro estilo de crônica é um comentário sobre as mudanças. Quando você não tem ideia de crônica, é só olhar em volta e pegar um modismo. As pessoas elas sempre têm uma coisa um pouco conservadora de reclamar das mudanças. Então é fácil você achar um modismo para falar mal. Então eu vou ler um trecho aqui de uma crônica do Machado de Assis, que são dois burros que puxavam o bonde e agora estão sendo trocados pelo bonde elétrico. Bond, sem E, termo em inglês, que estava chegando no Rio de Janeiro. A crônica também pode ser quase que um ensaio filosófico. Um ensaio filosófico sobre uma palavra, sobre um sentimento, sobre um acontecimento. E aí a gente vai ler um trecho de um cronista português que escreve na Folha, que eu gosto muito, que é o Ricardo Araújo Pereira. Esse estilo de crônica, que é o estilo do Rubem Braga, eu costumo dizer que é uma lente de aumento, que a crônica é uma lente de aumento sobre a realidade. Eu não acho que você precisa de uma grande ideia para ter uma crônica, mas acho que você precisa de bastante tempo para olhar essa ideia por todos os lados. E qualquer assunto é interessante. Você imagina que você pega um fiapo de um carpete, por exemplo, e bota num microscópio. E você vai ver as fibras desse carpete, você vai descobrir de que material esse carpete é feito. Se ele é feito de petróleo, o petróleo é feito de vida morta. Tem portanto, restos de dinossauros e de plantas jurássicas no fio do seu carpete. Ou você pode achar DNA humano e você pode falar sobre a hélice do DNA e sobre a espiral da Via Láctea. Quer dizer, todos os assuntos contêm muitos assuntos. Né? Então, eu sempre digo que você não precisa de uma grande ideia, você precisa de tempo para trabalhar essa ideia. E tem uma coisa que é interessante, que o Davi Arrigucci Júnior, que é um grande crítico literário brasileiro, talvez o crítico que mais se dedicou à crônica, principalmente as crônicas do Rubem Braga, ele tem alguns ensaios importantes sobre o Rubem Braga, que ele diz que a crônica ela é um gênero que se aproxima mais da poesia do que do conto. E isso não tem nenhum juízo de valor nisso. Né? Às vezes, quando a gente fala letra de música é poesia ou não é, parece que se for poesia vale mais do que se não for poesia. O que ele está querendo dizer é, num conto, importa o que é contado. Um bom conto parece que ele foi um vaso etrusco que foi cavado da terra, parece que ele existe no éter. Idealmente, a gente se perde naquele conto, a gente esquece que aquele conto foi escrito por alguém. A crônica, assim como a poesia, é muito mais o efeito sobre o eu lírico, sobre o narrador, de um pequeno fato ou de um grande fato, do que o próprio fato. Né? Se você pegar qual que é o enredo da pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, não tem enredo. É alguém diante de um impasse. Né? Qual que é o enredo de uma crônica do Rubem Braga como Homem no Mar, por exemplo? Essa é uma crônica linda que a gente vai ler numa outra aula, que é ele vendo um homem nadando no mar e refletindo sobre aquele cara, sobre aquele ser humano, sobre aquele animal vivo, e sobre ele e tudo mais. Eu acho que a crônica, uma das características dela é que ela é irreproduzível. É muito difícil você contar uma crônica para alguém. Seria como tentar contar um poema para alguém, porque ele se desfaz. Um conto não. Né? O conto você consegue narrar para alguém, porque é a narrativa que é importante ali, é a história que é importante ali. Então, o conto a gente olha para a história e a poesia e a crônica a gente olha para o narrador, para o lírico. O Cortázar tem uma frase célebre que ele diz que
no romance você vence o, o leitor por pontos, e no conto você vence por nocaute. E eu costumo dizer que na crônica não há essa luta. O autor sobe no ringue e pega o leitor pela mão e eles vão tomar uma cerveja no bar ao lado. Muitas vezes o cronista conversa com o leitor. Ele se trata em primeira pessoa. Eu sou o Antônio quando eu estou escrevendo as minhas crônicas. O Nelson Rodrigues era o Nelson Rodrigues. Alguém entra numa crônica dele e fala, ô Nelson. Agora é evidente que a crônica é um gênero de ficção. Então, muitas das histórias que eu conto nas minhas crônicas, o que qualquer cronista conta, fala, eu estava na padaria quinta-feira, estava nada. Você inventou aquela história para poder fazer a crônica. Então, vamos agora ver um pouco desses gêneros, desses subgêneros da crônica, né? Por exemplo, vamos pegar um texto do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues vai a um jogo de futebol e olha só o que ele tira. Chama Conveniência de Ser Covarde. Há tempos fui à Rua Bariri ver um jogo do Fluminense e confesso, sempre considerei Olaria tão longínqua, remota, utópica como Constantinopla, Istambul ou Vigário Geral. Bom, já no começo ele transforma essa coisa prosaica que é ir num bairro ali um pouco afastado do centro do Rio como uma viagem a Constantinopla. Ou seja, uma viagem não só no espaço como no tempo. Então o Nelson Rodrigues já dá um tom grandiloquente a isso. Já na Avenida Brasil, comecei a sentir uma nostalgia, um exílio, só equiparáveis aos de Gonçalves Dias, de Casimiro de Abreu. Conclusão. Recrudesceu em mim o ressentimento contra qualquer espécie de viagem. Mas, enfim, cheguei e assisti a partida. Nos primeiros 30 minutos houve tudo. Rigorosamente tudo, menos futebol. Uma vergonha de jogo. Uma pelada ao VAR que não valia os 5 cruzeiros do lotação. E súbito ocorre o episódio inesperado. O incidente mágico que veio conferir ao match de quinta classe uma dimensão nova e eletrizante. Eis o fato. Um jogador qualquer enfiou o pé na cara do adversário. Que fez o juiz? Arremessa-se, precipita-se com um elan de Robin Hood e vem dizer as últimas ao culpado. Então este não conversa. Esbofeteia o árbitro. Ora, um tapa não é apenas um tapa. É, na verdade, o mais transcendente, o mais importante de todos os atos humanos. Mais importante que suicídio, que o homicídio, que tudo mais. A partir do momento que alguém dá ou apanha na cara, implica, arrasta os outros à mesma humilhação. Todos nós ficamos atrelados ao tapa. Acresce o seguinte, o som, e de fato de todos os sons terrenos, o único que não admite dúvidas, equívocos ou sofismas é o da bofetada. Sim, amigos, uma bofetada silenciosa, uma bofetada muda, não ofenderia ninguém. Pelo contrário, vítima e agressor cairiam um nos braços do outro na mais profunda e inefável cordialidade. É o estalo medonho que a valoriza, que a dramatiza, que a torna irresgatável. Pois bem, ele vai assistir um jogo do Olaria, que é um time minúsculo do Rio de Janeiro, e ele sai com uma reflexão filosófica sobre o tapa, né? E claro que é o Nelson Rodrigues, desse jeito exagerado e hilário, né? Que fala que o tapa é maior que o homicídio, maior que o suicídio, e aí ele fala do barulho do tapa. Então ele tinha essa capacidade de ver Constantinopla na Avenida Brasil. E isso é grandioso. Então, aqui temos essa crônica que tem um pé na realidade, um pé na terra e um pé na água. Né? Agora vamos ver uma crônica que é um diálogo, que é do Luiz Fernando Veríssimo, que está nesse livro aqui, O Analista de Bagé. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse, eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse, como é que você soube? Não interessa, sei de tudo. Me faz um favor, não espalha. Vou pensar. Pelo amor de Deus. Tá bem. Mas olhe lá, hein? Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida. Alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Tá bem, você sabe. E daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, Depende de você. De mim como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo.
Uma vez parecia ter encontrado um inocente. Eu sei de tudo. Bom, eu vou deixar para a gente ler essas crônicas inteiras na aula, para as pessoas lerem em casa e a gente discutir. Mas você vê que não tem absolutamente nada a ver esse diálogo, né, um diálogo inteiramente fictício, com a crônica que o Nelson Rodrigues faz. Uma outra crônica que eu acho que é esse falso ensaio filosófico, que é um ensaio que se vale mais do humor do que de outras ferramentas, mas ele é um ensaio no sentido do que o Montaigne dá, né? Michel de Montaigne, que criou esse gênero na França no século XVI, que é sopesar os assuntos, pensar sobre o tema. Então ele fala da amizade, ele fala do vinho, ele fala do amor e cita diversos autores e faz uma pensata, ao mesmo tempo profunda, mas não afetada no sentido é um texto que se quer poder ser lido por qualquer um. Então aqui eu vou ler um do Ricardo Araújo Pereira, que é esse autor português, que eu gosto muito. Eu sou sincero, não aprecio sinceridade. Talvez o leitor já tenha reparado num flagelo que assola a sociedade portuguesa. É o flagelo da sinceridade. Há um número alarmante de pessoas para quem a sinceridade é um atributo estimável. Tanto que, segundo tenho testemunhado, com cada vez maior frequência, anunciam, a despropósito e sem pudor, a sua própria sinceridade, normalmente antes de uma observação desagradável. Funciona assim. Abre aspas. Eu sou sincero. Essa camisa fica-lhe mal. Fecha aspas. Como é evidente, o proprietário da camisa fica duplamente amesquinhado. Não só está mal vestido, como se encontra junto de uma pessoa sincera. Os nossos defeitos parecem ainda piores quando estamos na presença de alguém que é tão obviamente virtuoso. As pessoas com quem me dou sabem bem o que é carregar esse fardo. É interessante reparar no modo como o autor desse tipo de frase é, em geral, atormentado pela sua própria nobreza de caráter. Outras pessoas teriam a desonestidade de elogiar aquela camisa, ou fariam um silêncio igualmente condenável. O sincero não pode, uma vez que é sincero. Não é desagradável, nem impertinente, nem descortês. É sincero. No fundo, o que está a dizer é: não há nada a fazer. Eu bem me esforço para não ser tão moralmente irrepreensível, mas não consigo. É a mais elevada dignidade que me obriga a dizer-te que tens mau gosto. Então, isso é uma outra maneira. Você vê que ele também está fazendo aquela mesma coisa que eu falei de trazer o fiapo do carpete para o microscópio ou para a lupa. Né? Ele está pegando a sinceridade, está pegando um traço de comportamento e está olhando por outros ângulos. Né? Como é que a sinceridade pode ser um vício, não uma virtude? E isso você consegue fazer com muitas coisas. Ao mesmo tempo que você pode ser contra o bonde, você pode ser contra o celular ou contra os modismos, você pode ser contra o amor, você pode ser contra a sinceridade, enfim, isso dá sempre um efeito cômico, né? Você pegar alguma coisa que é irrepreensível e colocar como a contrapelo. Né? E aí eu queria ler agora uma crônica, essa eu vou ler inteiro, que é a crônica do Rubem Braga, que é um pé de milho, porque eu acho que essa crônica é a quintessência da crônica. Eu acho que quando a gente fala em crônica, é nesse tipo de crônica que a gente pensa. Eu queria, antes de começar a ler, para não interromper, mostrar como ele dá um drible logo no começo da crônica. Ele finge que ele vai fazer uma crônica ao estilo Nelson Rodrigues, que ele vai comentar o assunto da semana. Mas ele sai de um assunto que é gigantesco para um assunto que é minúsculo, ou finge que é minúsculo. Então, um pé de milho, Rubem Braga. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Eu falei que não ia interromper, mas eu vou interromper. Isso daí foi em 40 e poucos. Os americanos conseguiram emitir um sinal de rádio que refletiu na Lua e voltou. E com isso eles conseguiram medir, sei lá quais questões sobre a superfície da Lua, ou a atmosfera da Lua, ou sei lá agora se a Lua tem atmosfera, posso estar falando uma coisa estúpida, mas aí a gente corta na edição.
Mas enfim, eles conseguiram medir alguma coisa, saiu em todos os jornais. Então ele pega esse dado e fala que o mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que na verdade aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu. Está com 2 metros. Lança suas folhas além do muro. E é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho em um canteiro espremido junto do portão numa esquina de rua não é um número numa lavoura. É um ser vivo independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento, tal como vi uma noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, as crinas ao vento. Em outra madrugada, parecia um galo cantando. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Há muitas flores belas no mundo, e a flor de milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que fazem bem. É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. E eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Então ele começa na lua e vai para um grão de milho. Né? Ele literalmente sai de uma bola gigante para uma bolinha minúscula. Só que o que ele vai extrair desse pé de milho, obviamente, não é um ensaio sobre agronomia. Né? O que ele está falando aqui é da solidão do homem na cidade. Né? Ele fala, sou um ignorante, um pobre homem da cidade. É engraçado como a gente geralmente coloca a ignorância no campo, né? E a cidade como lugar do conhecimento. Tá? O Rubem Braga é um cara que tinha as raízes muito fincadas em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele nasceu e cresceu. E, inclusive ele morava numa cobertura na Rua Barão da Torre, no Rio de Janeiro, que era cheia de plantas. Mas enfim, ele está falando aqui, depois a gente vai analisar verso a verso, eu ia falar, mas não é frase a frase, né? Ele está vendo nesse pé de milho uma possibilidade de liberdade, de redenção, nesse anonimato triste da cidade. Quando ele fala que o milho no milharal é uma coisa, um pé de milho sozinho, um canteiro espremido junto do portão numa esquina de rua, não é um número numa lavoura, é um ser vivo independente. Ele está falando da própria solidão, ele está falando do próprio anonimato, é ele que é o número numa lavoura. Né? E esse pé de milho meio que redefine ele e dá essa mini salvadinha na vida dele que a literatura é capaz de dar por alguns minutos. Bom, eu acho que são esses os temas principais que a gente vai tratar. Eu vou talvez trazer mais alguns subgêneros de crônica. A ideia é a gente ler em aula, ou já chegar lido e a gente analisar um pouco cada subgênero desse, né? Ver como cada cronista conseguiu, a partir de uma notícia, levar a crônica para um lado, ou como cada cronista conseguiu, a partir de algo aparentemente irrisório, chegar em algum assunto verdadeiro e profundo, ver como o cronista conseguiu, a partir de uma novidade qualquer, extrair alguma verdade, alguma comédia, enfim. Então a gente vai pegar uma meia dúzia de subgêneros, estudar, e daí, de lição de casa, os alunos escrevem crônicas nestes subgêneros, né? E depois eu leio e a gente pode, se der tempo, conversar, ou então eu devolvo isso para cada um por e-mail, como for.
Então é isso. Esse vai ser o curso. Tô ansioso para dar e espero que vocês gostem.